noite, igreja. Legal, ânimo. Queridos, sejam muito bem-vindos ao culto. Mais uma vez, mais uma quinta-feira, nós estamos aqui reunidos para adorar o Senhor, para louvar o Senhor, para engrandecer o nome do Senhor. O culto também está sendo transmitido pelas redes sociais. Você que nos acompanha pelas redes sociais, fique à vontade, deixe o Senhor falar com você nesta noite, que tudo que for dito aqui possa entrar no seu coração, nos nossos corações, e que nós possamos absorver isso com muita alegria. Abra sua Bíblia em Mateus 10:16. Enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, né, o pessoal que está aqui na igreja, ao invés de nós ficarmos nas extremidades, vamos nos colocarmos aqui no meio da igreja. Vocês que estão na ponta, por gentileza, vocês que estão mais na ponta também, pode ficar um pouco mais ao centro. Fica um pouco mais ao centro, para a gente poder... Mateus 10:16 diz o seguinte: eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Vamos ler de novo, irmãos. Eu os estou enviando como ovelhas no meio de lobos. Portanto, sejam astutos como as serpentes e sem malícia como as pombas. Amém? Que nós possamos ser astutos como as serpentes. Mas, acima de tudo, que nós possamos abrir os olhos dos nossos corações. Por tantas vezes, nós não enxergamos aquilo que o Senhor quer nos mostrar. Nós não enxergamos aquilo que o Senhor, às vezes, quase que grita na nossa frente, dizendo, veja isso, veja aquilo. Mas simplesmente porque os olhos dos nossos corações não estão abertos. Se você pudesse colocar em pé, vamos adorar o Senhor. Abra os olhos dos nossos corações, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração. Quero te ver. Quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando na luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo.
Santo, 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 quero te ver. Santo, 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 quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, eu quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Abra os olhos do meu coração, abra os olhos do meu coração, quero te ver, quero te ver, Senhor. Exaltado, exaltado e bem alto, brilhando a luz da tua glória. Derrama teu amor e poder, pois tu és santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Queremos te ver. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, santo, santo. Quero te ver. Quero te ver. Quero te ver. Quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver, quero te ver, quero te ver, quero te tocar, quero te abraçar, quero te ver. Abra os nossos olhos, ó Deus. Nós queremos te ver. Rendido nós estamos esta noite, ó Deus. Aos pés da cruz nós nos encontramos. Nos humilhamos aos teus pés, ó Deus, porque reconhecemos que não somos nada. Toma-me, rendido estou, aos pés da cruz me encontrei. O que tenho te entrego, ó Deus. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração, que eu ande em tudo que tu tens pra mim.
aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Meus momentos e os dias meus, meu respirar e o meu viver, que sejam todos pra ti, ó Deus. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Minha vida dou a ti, Senhor, rendido a ti estou, e pra sempre cantarei. Faz em mim o teu querer. Eis-me aqui. Eu sou teu e tu és meu. Eis-me aqui, rendido estou. Eis aqui o teu povo rendido, ó Pai. Nós somos teus e tu és nosso, ó Deus. Aplauda o Rei, aplauda o Rei, aleluia. No primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 30, aconteceu um episódio muito interessante ali. Não sente ainda não. A gente vai orar agora. Nós vamos orar. Ali no capítulo 30, teve um povo que era muito cruel. Ele tomou tudo que era de Davi e do seu povo. Levou as mulheres, as crianças, os bois, tudo.
E Davi ficou muito angustiado quando voltou da batalha e encontrou toda a sua casa assolada. Só que Davi, ele recobrou as forças, buscou em Deus, recobrou as forças e perguntou se era da vontade do Senhor que ele fosse pelejar, para lutar, para buscar o que era seu. E ele recebeu a palavra positiva para ir para essa batalha. Ele conseguiu, de fato. Só que no meio do caminho, quando estava indo com 600 homens, teve, daqueles 600 homens, 200 homens, que ao atravessar um ribeiro, eles não conseguiram, porque eles estavam cansados. Só que o que eu quero dizer com tudo isso? Estamos aqui no momento missionário. Não é porque nós estamos cansados, mas é porque a palavra missionária quer dizer que alguns irão e nós ficaremos aqui dando todo o suporte. Só que toda a vitória, todos os despojos daquela guerra que o missionário ele obtém, não é porque eu fui um dos 200 que fiquei cansado, fiquei ali, que eu não tenho direito a esse despojo. Nesse momento nós vamos orar. Porque quando o missionário ele sai da sua igreja e se dispõe nas mãos do Senhor para ir, é importante que aqueles 200 fiquem ali. Mas eles também fazem parte da missão também. Eles também são trabalhadores dessa missão também. Feche seus olhos, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, nós queremos nesse momento, ó Pai, apresentar esse momento aqui, ó Deus. Um momento, ó Pai, um momento missionário, Pai. Porque nós somos um povo missionário. Somos um povo, ó Deus, que ora por missões, que contribui por missões, ó Pai, para missões. Que, ó Deus, envia missionários, sustenta missionários, ó Pai. Pode ser em algum momento que às vezes, ó Pai, a gente tenta priorizar outras coisas, mas nós queremos priorizar missões, ó Pai. Queremos priorizar missões. Nós queremos, ó Pai, que nas nossas vezes, como disse o teu servo um dia, o reverendo Brizi falou a Deus, que se cortasse, ó Pai, em algum local das vezes da Igreja do Nazareno, jorraria missões. E nós queremos que seja assim, ó Pai. Porque nós queremos, em nome de Jesus, ó Pai, ser conhecido, ó Pai, pelo povo que sustenta missionários, pelo povo que envia missionários, por aquele povo, ó Pai, que, ó Deus, está sempre vivendo, todos os dias, missões, ó Pai. Ó Deus, nós te louvamos pela vida, ó Pai, do reverendo João Milésio, ó Pai, que o Senhor possa a cada dia continuar sustentando ele, ó Pai, fortalecendo, ó Pai, dando graça, Pai. Pai, em nome de Jesus, não só ele, ó Pai, mas também todos aqueles que estão, ó Pai, em volta, ó Pai, do mundo todo, ó Pai. Nos 166 países, ó Pai, que a Igreja Nazarena está localizada. Não só os missionários nazarenos, mas também, ó Pai, todo aquele que se dispôs a estar, ó Pai, à frente do trabalho, a batalhar, ó Pai, a lutar, Senhor, a pregar as boas novas do Senhor. Ó Senhor, não precisamos de um avivamento, mas nós precisamos, ó Pai, é despertar, ó Pai, do sono que estamos tendo, ó Pai, e acordar, ó Deus, para que os nossos olhos, eles vejam, ó Pai, os campos que estão brancos, ó Pai. Ó Deus, e que o nosso coração continue queimar, ó Deus, queimar, Senhor, todos os dias, por missões, ó Pai, para falar, ó Deus, a grande comissão para as pessoas. Porque o Senhor falou que poderíamos sair, ó Deus, e começar a fazer discípulos, ó Pai, em todas as nações. Nós te louvamos, bendizemos o teu nome, pedimos que o Senhor comece a visitar cada missionário no campo nesse momento. Sustenta-os, ó Pai, em tudo. Fortalece-os, ó Pai. Revigora o ânimo, Senhor, dos teus servos, ó Pai. Levanta homens e mulheres, ó Pai, para sustentá-los, ó Deus. E abre os olhos da tua igreja, para que tua igreja possa ver que os campos estão preparados, ó Pai. Nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Eu gostaria de chamar o reverendo João Milésio aqui. Mas a gente gosta de chamar pastor João Milésio. Porque o cuidado que ele tem quando dá... A igreja pode sentar. O cuidado que ele tem
tive aula com ele. Não é rigoroso de jeito nenhum. A gente fazia o relatório, né? Aí eu tive aula no seminário, teve aula no CFM, ele, Centro de Formação Missionária Nazareno, ele falou bem assim: viu que você pode melhorar esse relatório. Seja bem-vindo, que Deus possa te usar grandemente. Estenda sua mão para cá, vamos orar pela vida dele. Pai amado, abençoe o teu servo. Que ele, em nome de Jesus, seja canal de Deus nessa noite, ó Pai. E que ele possa trazer coisas do teu coração para o nosso coração, Pai. E que isso faça com que nos motive, ó Pai, a continuar abençoando e vivendo missões para a tua honra e glória, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu tirar a minha máscara. Acabei de falar agora para o nosso irmão presidente de MNI que tem que ser com aventura. Se não for com aventura, não dá certo, né? Eu vinha para cá com tempo para ter uma certa antecedência, mas fiquei preso no trânsito dessa bendita estradinha aqui, né? Tinha um motoqueiro estendido no chão ali na entrada do Rosolém ali, e o trânsito estava longe. Então veio aquele negócio, anda um pouquinho e para, até que conseguiram tirar ele do lugar lá. Mas isso acontece porque eles respeitam as leis de trânsito, são pessoas assim que andam com calma, dirigem direitinho, né? Por isso que acontecem essas coisas. Eu quero falar com vocês nessa noite um pouco sobre o que está acontecendo no nosso Brasil em termos de missões. E eu tenho falado o seguinte: a minha história com missões se mistura um pouco com a história da Igreja do Nazareno. Então, mas por que isso? Posso dizer o porquê. Porque até 2018, quando a igreja fez 60 anos, a igreja não tinha esse envolvimento de missões que se espera de uma igreja. Então a igreja participava dando oferta, mas as ofertas eram pequenas, porque as pessoas não viam as coisas acontecendo, então toda uma dificuldade por conta disso. A igreja viveu 60 anos e até que começa então, em 2018, né, eu quero contar a história para vocês aí, e vamos seguir aqui, para ir mais rápido. Eu acho que está um pouco fora de foco isso, né? Mas tudo bem. Eu estou em gira missionária e à medida que a gente vai caminhando, eu vou contando essa história que eu comecei com vocês aí, para que possam entender. Essa aqui é a minha família. Essa é a minha família. Todos nós estamos aqui está o Gustavo. O Gustavo teve um tempo aqui com vocês, né? Tem aqui o Lucas, e aqui a Cristiane, que é missionária. Esses são os três. A neta mais velha, a neta do meio e a mais nova. Então, essa foto aqui foi na Igreja Central, quando nós tivemos a ordenação da Cristiane, quando ela foi ordenada a reverenda, agora em 2015, mais ou menos por aí. Então, nós tiramos essa foto junto aqui. Aqui é a porta de entrada da capela lá. Quem conhece lá já vê o fundo aí, como é que está. Muito bem. E aí, essa é a nossa família. Gustavo está em Amparo, praticamente é um trabalho missionário. A Cristiane é missionária e o Lucas, ele está envolvido com a igreja de Valinhos, no louvor e trabalho. Então, enfim, todos estão envolvidos com a obra do Senhor, né? E agora aqui eu quero começar a história que eu comecei falando com vocês. 3 anos, desde 2018 para cá, as coisas começaram a acontecer de uma forma assim gradativa, mas constante. Em abril de 2018, nós tivemos a primeira, podemos chamar assim, a primeira reunião de presidentes de MNI distritais do Brasil. Então vieram de todos os distritos brasileiros aqui, passar 3 dias aqui no Manaim,
e nós estivemos ali discutindo como o MNI poderia melhorar e fazer algumas coisas para poder caminhar de uma maneira melhor, porque não há um entendimento daquilo que a MNI deve fazer. Então, nós precisamos trabalhar essa questão e começamos ali, tivemos um encontro, depois tivemos outro encontro nacional e assim a gente vem trabalhando, né? Agora há pouco eu recebi um vídeo que foi trabalhado, novo, como uma proposta desse mês de novembro, nós levantarmos uma oferta, e essa oferta para o FEM, que é Fundo de Evangelismo Mundial, é a oferta de ação de graças, essa oferta que a igreja levanta todo mês de novembro, que é a oferta que vai para a nossa sede, para sustento dos missionários. Esse vídeo há uma proposta de oferecer a cada um a possibilidade de participar, dando uma oferta de R$3. Você acha que você pode dar uma oferta de R$3? Todos podem dar uma oferta de R$3, não pode? Então, nós temos a nossa população, ou seja, a nossa membresia Nazarena, nós estamos em torno de 140 mil por aí. Se a gente der R$3, nós vamos ter uma boa oferta, que vai ajudar a sustentar os 500 missionários que a igreja tem no campo, entre missionários patrocinados e missionários missionários globais. Nós trabalhamos hoje com essas duas possibilidades. E então, aqui em 2018, foi quando aconteceram essas coisas, no mês de abril. Mês de maio, nós tivemos uma reunião de missão global, aqui no Manaim também. E as pessoas que estavam envolvidas com missões na igreja, que do modo geral se sabiam quem eram, foram convidadas para participar desse evento de 3 dias, para estudar, gerar um documento de como a igreja brasileira pode enviar missionários. Eu lembro do Hildo ali, falando de CFM, aquela ânsia toda lá atrás. Você deve entender bem e começar, né, a dar glória a Deus logo, logo, por causa dessas coisas que estou falando, porque no tempo que você fez, não tinha como enviar missionários. Não tinha. E se você chegasse pro pastor Marcos aqui e falasse: pastor, eu tenho um chamado missionário, eu quero ser enviado, né? Você chegava para ele, ele também não sabia o que fazer. Aí pensa lá então, lá no presidente de MNI, né? Quem sabe o presidente de MNI sabe alguma coisa, vai conversar com ele, também não sabia. Então temos alguns casos de missionários, como o caso do pastor Manuel, como o caso da minha filha, que são coisas específicas e não uma rotina normal de como se envia missionários. Então, como é que nós podemos dizer que a igreja nazarena é uma igreja missionária? Missionária porque ela dá uma oferta e porque ela ora? Não, para ser missionária ela tem que fazer as 3 coisas. Ela tem que orar, tem que ofertar e enviar missionários. E isso acontece na igreja local, aqui. Entende bem o que eu estou querendo dizer? Essas coisas devem acontecer na igreja local. E pessoas como eu devem dar suporte, né, ao pastor Marcos para ajudar no que ele precisa. O presidente de MNI também dá suporte no que precisa, porque as coisas acontecem onde? Onde que as coisas acontecem? Na igreja local. E a gente tem que ter esse discernimento e entender que as coisas acontecem aqui. Aqui é uma igreja local, então as coisas acontecem aqui. E aí tivemos essa reunião, o nosso propósito era fazer um estudo de como enviar missionários. O Brasil, a partir do Brasil, como a gente podia enviar. Então trabalhamos um documento e depois esse documento foi revisto, depois ele tornou a ser revisto novamente, até que ele ficou na versão final de como a igreja brasileira pode enviar missionários. E foi apresentada a nossa junta brasileira dos superintendentes e o nosso diretor da sub-região para aprovarem. E eles aprovaram.
Foi aprovado esse documento. Esse documento, depois aprovado, foi para os Estados Unidos, como seria a possibilidade de nós enviarmos missionários aqui. Foi aprovado nos Estados Unidos também. E entrou num pacote, porque tudo isso estava sendo remodelado. Entrou num novo pacote de como a Igreja do Nazareno faz a partir de agora para enviar missionários. Então estamos fazendo isso, estamos enviando missionários a partir de igrejas locais. Estamos abrindo vagas missionárias, estamos fazendo tudo isso. E tudo isso acontece, né, aqui, quando você vê isso aqui, através desse trabalho da Coordenação Nacional de Missão Global. Isso está acontecendo dessa maneira. E temos aí missionários que estão para chegar no campo, ou seja, já estão na fase final de gira missionária. Tem um casal que está indo para Ciudad del Este, no Paraguai. Eles vão, ali tem uma comunidade árabe muito grande, tem gente que chama muçulmana, mas chamamos de árabe. E ele fala árabe, a esposa também, e eles vão estar envolvidos ali. É um trabalho bastante interessante, estão indo. Abriu uma vaga lá, só para você ter ideia do trabalho que estamos fazendo hoje. Abriu uma vaga em Boa Vista. Essa vaga em Boa Vista é uma vaga para plantador de igreja. Uma pessoa plantador de igreja. E essa pessoa é para plantar uma igreja junto aos refugiados venezuelanos que vêm ali para Boa Vista fugindo da Venezuela. Isso é só para você ter uma ideia. Estamos trabalhando com outros, ajudando a acompanhar a jornada para que eles possam ser enviados. Esse é o trabalho que estamos fazendo hoje. E se tiver alguém aqui na igreja que tem um chamado missionário, essa pessoa hoje pode conversar com a gente, tem uma rota, tem um caminho para ser enviado a partir da igreja local. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, porque em 2018 isso nem se pensava. Hoje nós já podemos dizer que a Igreja do Nazareno é missionária. Porque ela ora, oramos hoje. Ela oferta, estamos em mês de oferta de ações de graça. E ela agora envia, né? E caminhando um pouquinho mais aqui, né? A minha história agora, para vocês entenderem que eu disse que se misturava um pouco a minha história com essa história de missões da Igreja do Nazareno. Em 96, né, eu já tinha um chamado missionário, mas ele ficou assim, queimando em 96. Eu já sabia desse chamado missionário, essa coisa toda, mas ele queimou em 96. E aí, então, nesse chamado, né, eu estava fazendo, nessa ocasião, um mestrado em missões. E esse mestrado é aquele que eu sou um missiólogo ou sou um mestre em missões, formado pelo Mackenzie, e foi nessa época que aconteceu. E ali eu orava, e aqui eu estou compartilhando isso com vocês. Eu orava. Senhor, o que a gente pode fazer, o que eu posso fazer como Igreja do Nazareno no Brasil para envolver esse Brasil nas missões? E comecei a orar. Se você fizer as contas, 1996, hoje nós estamos há 25 anos. Depois disso, 25 anos se passaram. E o que aconteceu durante esses 25 anos? Hoje chegou, e agora eu posso dizer para você, Deus ouviu a minha oração. Podia ser um amém um pouquinho melhor, né? Deus ouviu a minha oração, 25 anos depois. Às vezes a gente ora e quer uma resposta imediata, não é isso? Mas 25 anos depois aconteceu, porque hoje eu estou envolvido com o Brasil todo. E com o propósito de enviar missionário do Brasil todo, do norte, nordeste, sul, de todo lugar. Então, esses que eu falei aqui, os 3 que estamos trabalhando, cada um é de um lugar. Um é da Bahia, outro é do Paraná, que era do Rio de Janeiro, e outro vem do Peru, está aqui, está indo lá para ser esse plantador de igreja. Então, estamos trabalhando com todas essas pessoas. Agora, isso é uma atividade que dá trabalho. Porque a igreja faz as coisas de uma maneira muito organizada. Se alguém de vocês aqui, fora o pastor Marcos,
tem noção do que é junta de credenciais? Tem noção? Só o pastor Marcos? Hildo também tem ou não? Não? Então, o pastor Marcos então pode falar com vocês o rigor que se tem com o candidato que precisa fazer as coisas para poder receber o seu certificado. Então, missões também tem um rigor muito sério, e a pessoa tem que passar por cada uma dessas etapas, são 12 pontos. E aqui nisso, né, eu venho orando, e aí Deus então faz esse mover todo, que envolve Brasil, que envolve a liderança brasileira, que envolve a sede, que, enfim, essas coisas aconteceram, e elas agora, né, andam de um jeito, né? Então, às vezes alguém pergunta: você não fez nada não? De 96 até agora? Você não fez nada não? Não, eu não fiz nada não, eu só lecionei, né? Como você vê aqui, ó, lecionei no seminário, lecionei na faculdade quando ela existiu, e aqui não só matérias de missões, né? Mas no primeiro CFM trabalhei com ele, nesse outro agora que a gente houve uma renovação e começamos, também eu leciono nele, no EMA, eu acho que eu já falei de EMA aqui para vocês, não falei? Alguém lembra de EMA? Escola de Missões para Adolescentes. Então é um trabalho interessante, que aí você imagina ir para um sítio e ficar 15 dias com mais de 100 adolescentes, dia inteiro. Você tem noção disso? Tem adolescente na sua casa? Você tem noção do que é isso? Começa às 7 da manhã, alguém tocando corneta como no exército, que é a alvorada. O regime é tipo militar, gente. Porque como é que a gente lida com isso? A gente tem que queimar todas as energias deles. 23 horas desliga, aí tem que ir para a cama dormir. E a gente tem vigilância, tem uma série de coisas lá. Esse ano foi um ano atípico por causa da pandemia, né? Eu lembro que eu vim para cá, preguei aqui no domingo da Assembleia, e a partir daí nós entramos tudo fechou, tudo parou, e agora estamos recomeçando. E aí tenho envolvido, tenho feito isso, estou já no final do meu 4º mandato como presidente de MNI, e tenho feito palestras, conferências, essas coisas todas. Quer dizer, eu não fiquei parado durante pastoreei a igreja, comecei uma igreja, pastoreei outra igreja. Então eu tenho feito algumas coisas até que chegou esse momento, né? E aqui nesse momento o tamanho do desafio é esse, e eu quero saber se você pode me ajudar a orar e a trabalhar com tudo isso aqui, ó. Os distritos brasileiros. Está um pouco complicado de ler, eu acho que a questão é fora de foco, vai precisar botar uma escada ali para ajustar esse foco. E aqui você vê São Paulo, por exemplo, nós temos 5 distritos. O Rio de Janeiro está escrito aqui que tem 4, não dá para ler, mas tem. Então esse é o tamanho do desafio, o Brasil inteiro, em todos os seus distritos. E todos os distritos, todas as igrejas locais, pode ter alguém que tenha um chamado missionário no momento, e a gente começa a trabalhar para que essa pessoa possa ser enviada dentro dos padrões, dos 12 pontos que a igreja trabalha para envio. Né? E aí, o ministério que eu estou fazendo, o que eu estou fazendo? Então, em 2020, a coisa aconteceu assim. O ano passado era o pastor Natanael que cuidava de missão global, e ele cuidava do seminário também. Não dava para fazer as duas coisas, porque cada das atividades cobra muito tempo de trabalho. Então ele teve que deixar deixou as missões, né, globais, e ele ficou com o seminário, e assim então foi o que foi feito. E a igreja me desafiou, né? A liderança brasileira. Quando eu falo disso, estou falando na pessoa do Sandro, que é o nosso sim, e do pastor Manuel. Eles me consultaram se eu aceitava. Eu estava orando há 25 anos, o que vocês acham que foi a resposta? Não é?
Então, foi uma resposta de Deus. Aí eles submeteram a essa reunião dos superintendentes, quando eles se juntam todos para votar, e eles aprovaram o nome, e eu segui em frente. E agora, então, trabalhar com 21 distritos, né, e estou trabalhando para montar uma equipe de colaboradores em cada um desses distritos. A gente precisa ter alguém ali que toda segunda-feira, aliás, a cada 15 dias, né, segunda sim, segunda não, eu estou dando um treinamento para aqueles que estão fazendo parte, para poder fazer esse trabalho no distrito e fazer esse trabalho de educação, né, e assim por diante. Então, hoje a gente faz isso, abrimos vaga. Só para você ter uma ideia, a gente tem a Mara e o Ronaldo, né, cuidando do CFM aqui na Ródia, ali na Estrada da Ródia. E eles vão acabar o trabalho deles no final do ano, e nós abrimos uma vaga missionária para uma pessoa vir trabalhar ali e fazer esse trabalho no CFM. Está vindo uma norte-americana, vai ser missionária aqui e vai fazer esse trabalho ali. Então, isso é o trabalho que fazemos. E, nesse sentido, né, estamos buscando novos candidatos, né? Além de fazer isso, eu fiz aqui, em setembro passado, nós montamos um Explore, que é uma atividade obrigatória para quem vai ser missionário, né? E aí, nessa atividade obrigatória, o indivíduo tem que fazer todas aquelas palestras, e eu não sei se eu te mandei, pastor, o vídeo de melhores momentos, acho que eu mandei, né? Então, isso aí é fruto do trabalho também nosso que fazemos aqui, que são os Explorers, né? E para obter missionários eficientes no campo. Ninguém, de novo, ninguém pode dar o que não tem. Para poder dar alguma coisa, você precisa ter. Se nós vamos mandar um missionário para um outro lugar qualquer, Brasil ou fora do Brasil, não importa, nós vamos mandar um missionário, esse missionário precisa ser bênção na igreja local. Ele tem que ser bênção na igreja local, ele tem que estar envolvido com a igreja local, ele tem que estar trabalhando com a igreja local, ele tem que ser bênção para a igreja local. E a igreja tem que entender isso, que ele é bênção, né? E reconhecer isso. Então, é essa forma. Nós queremos que esse missionário, quando for para outro lugar, ele leva o nome da igreja local dele. Ele é da igreja local e ele está trabalhando lá do outro lado. E aí ele vai dizer o quê? Eu sou missionário, a minha igreja é a igreja lá do Jardim Amanda 2. Eu sou daquela igreja. Então, quer dizer, nós não queremos passar vergonha com ninguém que vai para o campo. Então, é uma atividade muito séria, é um trabalho muito sério, e nós queremos que as pessoas que vão possam fazer um bom trabalho. Então, é essa a ideia, né? E aqui temos, né, como participar dessa causa, né? Como você pode fazer? Eu conto com as suas orações. Espero que você possa orar por isso, porque é o dia inteiro trabalhando em ritmo de aventura, viu? É desse jeito, dia inteiro trabalhando em ritmo de aventura. Eu falei ritmo de aventura porque eu vinha conversando com ele. Estou preso aqui na estrada. Vinha falando com ele antes. Eu vinha para chegar aqui uns 15 minutos antes, 10, 15 minutos. Mas quando eu vi que o negócio ia ficar ali, comecei a conversar com ele e mandar. Então tem que ser com aventura. Você quer ser missionário? É com aventura. Você vai brigar com o capeta 24 horas por dia, porque ele não quer que a gente faça as coisas. Não quer. Ele não quer. Ele não quer que você seja bênção, entendeu? Para uma outra pessoa que está com dificuldade, isso e aquilo outro. Não quer. Então, o que nós temos aí, ó, você pode me ajudar com orações e também com ofertas, né? E aí, ó, o link para ofertas da nossa gira é esse aqui. Está aqui. E aí temos também, né, isso aqui, a conta. Depois eu passo o arquivo para você, tá? Tá, aqui é a conta da igreja, a forma, né? Eu tenho uma outra orientação, como você pode fazer direitinho isso, e de maneira que o Daniel receba as informações para contabilizar do jeito que deve ser. Então, o que eu estou tentando mostrar é que estamos fazendo um trabalho oficial.
oficial. E quando eu falo isso, é porque nas igrejas do Nazareno, em muitas delas, recebemos muitas pessoas batendo na porta da igreja dizendo que são missionários. E aí começam a fazer as coisas na igreja e na realidade essas pessoas não são. E já nos deram algum trabalho em algumas igrejas com isso. Então o que eu estou dizendo é oficial. Como é que você vai comprovar isso? Que é tudo feito o caminho da igreja, como a igreja trabalha. E não em paralelo qualquer coisa por fora disso. E aí então você tem aqui, olha, esse site é o site da igreja brasileira. Então temos várias coisas ali, tem aqui, ó, depois, como eu disse, eu te mando esse material, né? E aí você vai ver aqui, ó, isso aqui é um print da tela. Então quando você olha aqui em cima, você vê Nazareno Brasil, aí você vai ver as pessoas que estão aqui. Aqui está o Manuel e a Lídia, aqui estou eu, tem a Thaís. Esse é o casal que está indo para a Cidade del Este, no Paraguai, né? Aqui está o Márcio, para quem conheceu o Márcio Batista, que está lá nas Filipinas, né? E é da Igreja do Nazareno, você vê o endereço. Então, para você ver que estamos querendo fazer as coisas de maneira bem oficial, né? Contato está aqui, eu tenho o telefone para o WhatsApp, para informação, caso tenha alguém que quer conversar sobre missões, a primeira pessoa que você tem que conversar é com o seu pastor. Seu pastor, porque ele vai andar junto com você durante a rota. Então não adianta você vir falar comigo sem falar com ele, porque vai chegar uma hora eu vou falar com ele. E quando eu for falar com ele, se ele não souber, vai ficar muito ruim. Então, todo o caminho tem que ser via o seu pastor, conversar, ele vai orientar, vai dizer as coisas como precisam ser feitas, e depois ele vai passar para mim, claro. E a gente vai dar sequência, depois vou voltar a falar com ele, e isso segue uma rota toda como precisa ser. Amém, gente? Eu acho que é motivo de glória a Deus. Motivo de glória a Deus. Pastor Marcos, ele conhece a história, já esteve envolvido com missões antes e no nosso distrito. Tem o Hildo também, que eu conheço, que esteve de alguma maneira com isso, e sabe que isso é uma bênção de Deus. E se a igreja puder se envolver com isso, a igreja, o que eu tenho dito, a igreja seguramente vai ser abençoada. E quem é a igreja? Vocês. Se você se envolver, vai ser abençoado. Se envolver pessoalmente, se envolver junto com a igreja de alguma maneira, vão ser abençoados. Amém? Que isso a gente possa, né? Vamos sair dessa daqui agora. Se você quiser colocar outra aí. Eu quero falar uma mensagem que eu tenho trabalhado quando traduzi, com todo respeito, né, quando traduzi esse livro do profeta Jonas, do hebraico para português, e discutimos sobre ele, uma coisa surgiu, né, e eu fiquei indagando essa coisa, que se você quiser abrir a sua Bíblia, profeta Jonas, capítulo 1. Receio que eu vou ter que correr bastante por causa do horário, né? O texto é esse que você está vendo aí. Jonas vai do versículo 1 ao versículo 17. E aqui, né, se você quiser ler por aí, amém. Se quiser ler por aqui, amém também. Então eu tenho aqui Jonas, né, veio a palavra do Senhor. O que quer dizer isso? Veio a palavra do Senhor ao profeta Jonas. Eu grifei, né, dizendo: dispõe-te e vai. Dispõe-te e vai. É uma ordem. A grande cidade de Nínive clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. Versículo 3. Jonas se dispôs, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis, e tendo descido a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e embarcou nele para ir com eles para Tarsis. Para quê? Para longe da presença do Senhor.
né? E aí temos, mas o Senhor lançou sobre o mar um forte vento, fez-se no mar uma grande tempestade, né? O Deus que controla todas as coisas tem poder sobre isso. E o navio que estava a ponto de se despedaçar por conta dessa situação de Jonas estar nesse navio, né? E quando nós pensamos em navio, a gente precisa ficar um pouco atento com isso. É melhor a gente entender um barco. É melhor a gente entender um barco, porque quando a gente fala navio, a gente fala em algo enorme. Um barco é como daqui onde eu estou até os portões de entrada. Então é um barco grande, que tem os remadores que ficam remando. Então você imagina aí, temos aqui uns 15 metros talvez, mais ou menos isso. Então você não vai ter um barco maior do que esse. Então na tradução está traduzindo como navio, mas estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros, cheios de medo, clamavam, cada um ao seu Deus, cada um ao seu Deus. Atenção para esse versículo 5, que eu vou lidar com ele de alguma maneira um pouquinho diferente. E lançavam no mar a carga que estava no navio, para aliviarem o peso dela. Jonas, porém, havia descido ao porão e se deitado, e dormia profundamente. Aquela confusão toda acontecendo, e ele dormindo lá embaixo, né? E assim vai, né? Chegou-se a ele o mestre do navio e lhe disse: que se passa contigo? Agarrado no sono? Levanta-te, invoca o teu Deus, talvez assim esse Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. E diziam uns aos outros: vinde, lancemos sorte, para que saibamos por causa de quem nos sobreveio este mal. E lançaram sorte, e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: declara-nos agora, por causa de quem nos sobreveio este mal, e que ocupação é a tua, de onde vens, qual a tua terra, e de que povo és tu? Ele lhes respondeu: sou hebreu, e temo ao Senhor, o Deus do céu, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram possuídos de grande temor e lhe disseram: que é isto que fizeste? Pois subiam os homens que ele fugia, né? Sabiam os homens que ele fugia da presença do Senhor, porque lhe havia declarado. E disseram-lhe: que te faremos para que o mar se nos acalme? Porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. E respondeu-lhes, né? Imagina esse barco desse tamanho no mar. Para você ter uma ideia, as ondas começam a se levantar, ondas de 10 metros, de 20 metros de altura, e aquele barquinho ele tem que subir. Ele tem que subir. E tem que subir até chegar na parte de cima da onda, aí ele está bem. Mas a maioria deles chega, quando começa a subir, acontece isso, vira o contrário, e aí afunda. Por isso fica com medo, e o medo dessa questão que estava acontecendo. Então cada vez mais tempestuoso, né? E aí então clamaram ao Senhor e disseram: ah, Senhor, rogamos-te que não pereçamos por causa da vida deste homem, e não nos faça cair sobre nós este sangue. Quanto a nós, inocente, porque tu, Senhor, fizeste como te aprouve. E levantaram a Jonas e o lançaram no mar, e cessou o mar a sua fúria. Como é que o mar cessa a fúria? Como é que isso acontece? Temeram, pois, esses homens em extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor, e fizeram votos. E aí temos, o versículo 17: deparou o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas, e esteve Jonas 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O assunto é o chamado de Deus. E a primeira coisa que eu quero falar com você, talvez você que está sentado aqui na igreja hoje, você pensa assim: chamado é coisa para pastor, chamado é coisa para missionário, chamado é coisa para evangelista, ou etc. Não, Deus chamou você. Deus chama todos.
E sabe para que Deus chamou você? Quando começa a sua história da salvação, Deus chamou você para andar junto com Ele. E no seu coração Ele colocou para fazer alguma coisa que você pudesse se envolver na igreja. Tem gente que pode interceder, então você vai interceder, vai fazer parte do grupo de intercessão. Outro vai atender as pessoas a hora que chegam na igreja, porque é aquilo que eles gostam de fazer, é um chamado. Então todos nós somos chamados. Todos nós. Não pensamos de forma que o chamado é só para essas questões ministeriais, lá que fala sobre a questão dos 5 ministérios e assim por diante. Não pensamos assim. E eu quero falar com você aqui, hoje, o não do homem. Você disse não para Deus alguma vez? Você pode até falar que não disse não, mas você não fez o que Ele queria que Ele fizesse. Então você deve estar entendendo bem, essa mensagem ela é para todos nós, não é só para quem pensa em termos ministeriais. Se você leu a palavra, viu o que estava escrito e não fez o que estava escrito, então você disse não para aquilo que Deus está te falando. Você disse não. E aí eu quero trabalhar um pouquinho esse não, o que acontece comigo e o que acontece com você sobre isso, né? E aí temos o seguinte, essa primeira coisa que precisa entender, desde o princípio, Deus busca se relacionar. O que Deus quer comigo e com você é um relacionamento. Ele quer se relacionar. E Ele quer que você queira se relacionar com Ele também. E aí então, nem sempre o homem aceita esse relacionamento. Nem sempre. O homem aceita fazer as coisas do jeito que é proposta por Deus na vida dele. E então, mas o homem sempre sofrerá as consequências das suas decisões. Deus criou o homem e o homem é um ser vocacionado. E o homem, sendo um ser vocacionado, ele foi criado lá, ele tem vontade própria. Então tem os seus desejos, e o homem tem a sua vontade. E aí o que acontece? O homem então ele é responsável pelas suas decisões. Se a sua decisão for boa, você vai ser abençoado. Se a sua decisão for ruim, você é responsável pelas consequências. Se você não está entendendo, eu vou dizer aqui uma outra coisa, um outro exemplo simples, fácil de ser entendido. Uma família, marido, esposa e filhos. O marido decide tomar uma decisão de fazer alguma coisa, um negócio lá. A esposa vira para ele e fala assim, bem, não faz esse negócio não. Isso não vai dar certo. Mas ele, cabeçudo, vai lá e faz. E aí o negócio dá errado. Quem paga o preço? A esposa paga o preço, os filhos pagam o preço. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? É disso que eu estou falando. Você é responsável. Toda decisão que você tomar, você é responsável. Se a sua decisão for pautada na palavra, então o que vai acontecer na sua vida é que você vai ser abençoado. E se você não tomar a decisão desse jeito, você será responsável pelas consequências que vão acontecer. Essa é a questão da história que acontece aqui. Então Deus demonstra uma coisa muito interessante, soberania e misericórdia. Ele é um Deus soberano e é um Deus misericordioso, e glória a Deus por isso, né? Porque o relacionamento, né, de misericórdia com o ser humano, senão nós não teríamos como ser perdoados. Pecou, o salário do pecado é a morte, e acabou, não tem mais nada. Se você está aqui e foi perdoado, é pela misericórdia do Senhor. É porque Ele é misericordioso. Então, todo esse relacionamento que a Bíblia mostra, de soberania e misericórdia, é um Deus que te diz a respeito da lei, e Ele é misericordioso com você quando você se arrepende. E assim, nós podemos caminhar um pouquinho mais, né, entendendo um pouquinho esses versículos. Isso aqui é aquilo que eu falei da palavra do Senhor. Isso aqui está escrito aqui, é Devar Adonai. E Devar Adonai
a gente precisa ter um entendimento. Eu acabei até criando uma série de reflexões num canal que eu tenho do YouTube, e eu posto ali as reflexões que são reflexões do Devar Adonai, e que está relacionada com a palavra do Senhor. Devar é palavra, aqui é o tetragrama sagrado, que a gente traduz como Senhor, né? Adonai, meu Senhor. Então, Devar Adonai. E isso é o seguinte: a palavra não é somente uma frase ou um versículo, não é isso. A palavra do Senhor, quando veio para Jonas, foi um pacote completo de como é que ele tinha que fazer. A hora que o Jonas viu tudo aquilo que Deus falou que ele tinha que fazer, ele começou a tremer. E se era aqui é Nínive, eu vou para o outro lado, porque esse negócio eu não quero não. E às vezes a gente fala assim: mas Jonas não podia ter feito isso. A gente começa a criticar Jonas, não é? Não é isso? Às vezes aqueles que conhecem um pouquinho mais a palavra de Deus, eles começam a fazer suas críticas, né? Criticar: não, Jonas está errado, onde já se viu? Você faria a mesma coisa. Eu vou falar só um pouquinho aqui, tudo isso por conta do tempo. Imagina só, Deus chega e fala para você: olha aqui, Jonas, você vai sair daqui, vai para Nínive. Nínive é a capital da Síria. A Síria naquela época era o maior exército que tinha no mundo. E eles matavam antes de perguntar. Estão entendendo a violência deles, como é que eram? Os assírios eram extremamente violentos. Se você não entende o que é violência, o exército deles seria hoje, por exemplo, um país que vai querer guerrear contra os Estados Unidos. Tem muita gente que arrisca, mas sabe que não dá certo, porque tem medo por causa de uma infinidade de coisas. Então, o que pensamos nessa época: eu vou ter que ir lá, pregar o Evangelho. E agora, olha só o que eu tenho aqui, né? Dispõe-te, vai e clama contra Nínive. Eu tenho que ir lá em Nínive e dizer que eles estão errados. Dizer que eles estão fazendo as coisas erradas, que eles precisam se arrepender, que eles precisam mudar de caminho. Essa é a mensagem. Você iria? O nível da violência, para você entender, desses assírios era o seguinte: eles matavam, não importava se era homem, mulher ou se era mulher grávida. A mulher grávida, né, quando você estuda um pouquinho mais além, você vai ver que eles matavam a mulher grávida e pegavam a espada e faziam assim, que nem a marca do zorro na barriga da mulher, para que morresse o feto também. Estão entendendo o nível de violência? O nível de coisa que era? Então, se você recebesse uma mensagem dessa, você vai lá pregar para esse povo, vai falar para eles que eles estão errados, que eles precisam mudar de caminho, que eles precisam se arrepender, que eles estão fazendo as coisas erradas. Você iria? Você iria? Você faria igualzinho Jonas ou pior. Foi o que Jonas fez. Mas quando a gente diz não, né, Deus tem a sua forma. E o que Ele coloca: dispõe-te. Deus só fala para mim e para você assim: dispõe-se, coloca à disposição. E depois vem a ordem: vai e clama. É imperativo. Ele fala para você: você precisa se dispor. E depois vem a ordem. A ordem, essa não pode ser desobedecida. Ordem de Deus não pode ser desobedecida. Então é aí que entra isso que está aqui, né? O não do homem. E aí veja lá, a primeira coisa que acontece é fugir da presença de Deus. Você vai lá no versículo 3 e vê que Jonas, ele vai para outro caminho, ele quer ir para outro lado, ele não quer ficar ali de jeito nenhum. Medo danado dessa situação, e ele foge. Depois disso, Deus não aceita o não do homem, no versículo 4 e 5. Eu tinha falado há instantes atrás para você sobre o versículo 5. Com a sua Bíblia aí, dá uma olhada para as coisas que precisamos ressaltar aqui. Então os marinheiros, amém? Cheios de medo, clamavam cada um a quem? Ao seu Deus.
E eles estavam desesperados, fazendo aquilo. Lançavam ao mar a carga que estava no navio para aliviarem o peso dela. E depois, quando desceram, Jonas foi lá para baixo e dormiu. Agora, eles estavam clamando. Clamar é gritar, é fazer uma oração gritada, alta. E aí o que acontece nessa história, né? Deus não aceita o não do homem. Então Deus cria aquela tempestade, e essa tempestade ela vai começar algo assim muito terrível para que eles viabilizassem essa situação, né? O não do homem não prejudica apenas si mesmo, mas os que estão junto conosco também. Então, quando eu faço esse tipo de coisa, eu digo não a Deus, eu faço as coisas, o contrário do que está escrito na Bíblia, para ficar bem claro, entendeu? Então eu estou dizendo não a Deus. Então as consequências que você vê aqui, ó, não vai prejudicar só você. Vai prejudicar você, sua família e quem estiver em volta de você. Vão sofrer as consequências. É a regra. Talvez vocês já tenham vivido histórias dessa forma, alguma coisa nesse sentido, porque alguém decidiu não fazer aquilo que Deus colocou para ele fazer e como ele tinha que fazer, e ele não fez. E aí você vê lá, os que estão junto conosco vão sofrer as consequências. E aqui no caso, todos os que estavam no barco estão sofrendo as consequências por causa do não de Jonas, né? Ao invés dele ir para Nínive, ele foi para Tarsis. É exatamente o oposto. Mas se você olhar no mapa, é exatamente o oposto. E ele faz isso, e isso está acontecendo por causa dele. Então, a primeira coisa que precisa acontecer na minha vida, quando eu fiz alguma coisa assim, eu preciso reconhecer o erro. E aí, com todo respeito, eu estou falando que reconhecer o erro é uma questão de vergonha na cara. Sabe? É uma questão de vergonha na cara, né? E por que eu falo isso aqui, né? Essa ideia aqui, arrepender-se. O arrepender-se tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro. Não é aquela história, por exemplo, assim, eu vou dar uma ilustração só para você entender. O marido é gritão, mas isso acho que não tem aqui aqui no Jardim Amanda, não tem. Isso tem lá para Campinas, aqui no Jardim Amanda não tem não. O marido é gritão. Ele grita com a esposa, dá lá uns berros dentro de casa. É fácil os vizinhos identificar quando o marido está em casa, porque ele gritou com a esposa. E quando você grita com alguém, aquele que recebeu o grito fica magoado. Não gosta. Mas você gosta de receber um grito de alguém? Mesmo que a pessoa tenha razão. Gosta? Tem alguém aqui que gosta de receber um grito? Uma gritada assim, bem perto do ouvido de alguém falando isso? Então é isso. A pessoa grita e aí ele percebe pela cara da esposa, né, se foi assim, ou o contrário também, da mesma forma. Aí ele olha, está triste, está bicudo, porque levou um grito. E aí ele fala, poxa, né, vai lá e fala para ela, você me perdoa? Com aquela cara assim de ou então, como eu costumo dizer, cara de paisagem, sabe? Você me perdoa, né? Entende? E aí a esposa olha para ele, né? E tá bem, te perdoo. E toca o dia. Quando chega no outro dia, o cabra grita de novo, com a esposa de novo. E aí vem a esposa, fica bicuda de novo. E aí ele vai lá e aquele jeito sorrateiro e pede perdão de novo. Adiantou alguma coisa isso? Não houve mudança de atitude. Tem que existir mudança de atitude. Então, quando eu falo o arrepender-se tem que ser genuíno, tem que ser verdadeiro, significa que você não vai voltar a fazer aquilo. Então, isso aqui, ó, é por isso que eu falo que é uma questão de vergonha na cara. Porque não tem lugar mais difícil para pedir perdão do que dentro da nossa casa. Não é verdade?
Não tem lugar mais difícil. Esposa pedir perdão para marido, marido pedir perdão para esposa, pai pedir perdão para filho, filho pedir perdão para pai. Não tem lugar mais, não tem, gente. Não tem lugar mais difícil do que dentro de casa. E é dentro de casa que essas coisas acontecem. E é por isso que eu estou falando aqui, ó. Então temos que arrepender, né? É uma questão de entender esse tipo de coisa, né? E aí o que nós temos aí? Com o arrependimento, o arrependimento move o coração de Deus. O arrependimento move o coração de Deus. Ele estava querendo botar você aqui para cortar a sua cabeça fora por causa do pecado, mas você se arrependeu e foi genuíno, então Ele é misericordioso. Ele é misericordioso. E vocês estão vendo a história de Jonas, é claro, né? Então, aí Deus aceita o sacrifício de quem entendeu que fez errado, né? E quando você olha no versículo 15 aí, do 12 ao 14, lá junto comigo, lá, né? Tomai-me, lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que por minha causa vos sobreveio essa tempestade. E aí então esses homens remavam, esforçando-se para alcançar a terra, e aquela coisa estava difícil. E no versículo 14 eles clamam ao Senhor. Para quem que eles estão clamando aqui? Identifica isso na sua Bíblia. No versículo 14, como nós estamos vendo aqui em cima, né? O arrependimento move o coração de Deus. Olha o que eles fazem. Então clamaram ao Senhor. Quem clamou? Aqueles que estavam lá, os marinheiros do versículo 5. Viram aquela situação, viram o poder do Deus Todo-Poderoso que nós servimos, e eles ficaram com medo, e então eles começam a clamar: ah, Senhor, rogamos que não pereçamos por causa da vida deste homem. Não faças cair sobre nós este sangue, quanto a nós inocentes. Eles eram inocentes, eles não tinham feito nada para que acontecesse isso. Então esses homens estão a caminho da conversão, porque viram o confronto com o poder de Deus, o que Deus faz. Então no versículo seguinte, eles levantaram Jonas e o lançaram no mar, e Deus aceita o sacrifício. Quando Jonas entra no mar, temeram esses homens. O que acontece lá? E extremo ao Senhor, e ofereceram sacrifício e fizeram votos. Eles começaram a fazer sacrifícios, né? A demonstração do poder de Deus leva as pessoas à conversão. Quando as pessoas veem o Deus que está por detrás de nós, daquilo que nós falamos e daquilo que nós fazemos e do jeito que nós vivemos, as pessoas temem e a conversão chega. E eles entendem que não existe outro caminho, que não existe outro Deus, e é o que está acontecendo aqui. Demonstração do poder de Deus levam as pessoas à conversão. E no versículo 17, né, nós temos algo para ser entendido. Você que identificou que você disse não a Deus alguma vez na sua vida e sofreu as consequências, e talvez esteja até vivendo hoje um não, que você não seguiu o que Deus queria que você fizesse, mas você fez as coisas do jeito que você queria. Então entenda esse versículo 17, Jonas vai ser tratado. Esse Jonas que foi jogado, que um peixe, o versículo 17 fala lá, que um peixe, né, deparou o Senhor, um grande peixe, e tragou Jonas. E aí o que acontece com esse Jonas? Ele vai ser tratado. Você vai ser tratado. Eu. Se não fizermos as coisas, se não seguirmos, hoje nós estamos vivendo uma superficialidade cristã. Nós precisamos ser mais compromissados com Deus, compromissado com a palavra dEle, compromissado com aquilo que Ele fala, e ter esse compromisso e viver isso. Porque quando falamos de santidade, muita gente discursa de santidade, mas santidade não é para discursar, santidade é para viver. É o nosso comportamento,
As pessoas precisam olhar para mim e identificar que eu sou uma pessoa santa e que ando em santidade. Isso que precisa acontecer. E agora você vê aqui, Deus está tratando com ele. Quando ele estiver pronto, ele vai ser enviado novamente. Então, não sei em qual caminho você se encontra nessa noite. Eu só posso te dizer, né, que hoje é possível você entender isso. Você vai ser tratado. E quando você estiver pronto, você pode receber a sua bênção. Qual é a bênção que você está esperando? Então pense um pouco nisso. Aí eu vou te mostrar aqui, antes de abrir ali, ó, veja versículo 1 do capítulo 3. O capítulo 2 é o deserto de Jonas. O capítulo 2 é onde ele passa a tribulação, é onde ele passa o sofrimento, é onde ele entende a quem é Deus e o que ele é e o que Deus quer com ele. No capítulo 2. Agora você vai no capítulo 3, veio a palavra do Senhor segunda vez. Está escrito aí, segunda vez? Do mesmo jeito. Então Deus, depois de tratar você, depois de Deus me tratar, Ele chama de novo e coloca no caminho. Vai agora e faz que eu sou com você. Mas você precisa reconhecer arrependimento com o Senhor, né? Essa história de pedir perdão tem que ser genuína, tem que ser verdadeira. A correção, você tem que entender isso, porque enquanto você não entender isso, isso vai ficar rodando sem sair do lugar. Eu tenho que entender. Aprender a lição. Jonas passou um capítulo 2 aprendendo a lição. E agora no capítulo 3 veio a palavra de novo. E ele vai, então levantou. Veja versículo 3. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive. E daí para frente é outra história. Mas o que eu quero para nós hoje, às vezes nós somos cabeçudos. E nós dizemos não a Deus. Não precisa abrir a boca para falar. Basta só você não fazer aquilo que você leu na palavra de Deus e entendeu. Aquilo que o pastor pregou no domingo você entendeu, mas na segunda-feira você fez diferente. Estão me entendendo bem? É disso que eu estou falando. E aí então agora veja lá. A nossa conclusão no primeiro ponto é o seguinte: conserto depende de reconhecimento do erro. Você quer se consertar com Deus? Você quer se consertar com Deus? É um desejo nosso do coração. Às vezes a gente faz coisas que não são, achamos que não são tão importantes, mas se não existe correção, se não existe reconhecimento do erro, não tem conserto. Então se eu quero me consertar, então vem a outra frase. Quer se consertar com Deus? Você quer se consertar com Deus? Amém? Então eu vou dizer para você ficar de pé. Se você quer se consertar com Deus, você vai ficar de pé e vai sair do seu lugar, vai vir aqui na frente e vai fazer a sua oração para Deus naquilo que você quer se consertar. Sai do seu lugar. Eu preciso consertar? Deus quer ouvir a sua oração, mas aqui nós entendemos que é o altar. E no altar é onde nós choramos e pedimos para Deus: Senhor, eu quero me consertar. E Deus sabe onde é que você errou, qual foi o tipo de coisa que você cometeu e o que você precisa do Senhor. Você não está vindo aqui diante de mim, você está vindo no altar do Senhor, e isso precisa ser entendido. E quando eu venho para o altar do Senhor para corrigir os meus erros, Deus se move a seu favor. Começa a orar, começa a falar com Ele, para que Ele possa corrigir, que Ele possa te ajudar. Diga que você está interessado: Senhor, eu tenho feito coisa que não tem te agradado, Senhor, mas nessa noite eu estou aqui no seu altar, meu Deus, porque eu quero me consertar com o Senhor. Eu não quero passar por aquela porta lá, Pai, para ir embora para minha casa sem estar consertado com o Senhor. Conserta, Senhor, que o teu conserto seja feito com cada um. Eles estão orando, Pai, eles estão falando com o Senhor, eles estão dizendo onde foi que eles erraram. O teu Espírito está orientando cada um, Senhor, está dizendo a cada um no lugar que ele fez e que ele precisa mudar.
Visita cada um desses corações, Senhor, que haja transformação, Pai, que haja mudança, Pai. E como o Senhor é o Deus misericordioso, como nós vimos o Senhor agir com Jonas, eu peço algo especial para cada um desses que vieram aqui falar com o Senhor e apresentar o seu problema diante de Ti e pedir que o Senhor venha, Pai, diante deles, trazer essa bênção na vida de cada um deles. Derrama do Teu Espírito, Pai, Teu Espírito Santo sobre a vida de cada um, e que cada um possa começar a ser cheio desse poder, Pai, cheio desse amor, amor que vem do Senhor, o Espírito Santo que limpa, que lava os corações, que purifica. Vem e faz isso, faz a Tua obra na vida de cada um deles, Senhor, que eles possam sentir a presença do Teu Espírito, Pai. E é em nome de Jesus que nós oramos, e eu apresento a vida de cada um deles aqui, que entenderam, Senhor, que um dia fizeram alguma coisa errada, mas eles estão arrependidos, Pai, e estão orando e falando com o Senhor. Eu peço ao Senhor uma bênção recalcada e sacudida, Senhor, sobre a vida de cada um deles, e que eles possam voltar para casa aliviados, que eles possam voltar para casa sorrindo, que possam voltar para casa em paz, e que o Senhor esteja no coração de cada um deles. Derrama desse poder, Pai, sobre a vida deles, que eles reconheceram, Pai, eles entenderam que o Senhor é o Deus soberano, mas é o Deus misericordioso, é o Deus que perdoa, é o Deus que enviou o Seu Espírito, e o Seu Espírito está passeando nessa igreja, Senhor, enchendo a vida de cada um deles. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Pai. Obrigado porque o Senhor é o Deus soberano sobre todas essas coisas, Senhor. E nós estamos aqui alegres e contentes, porque o Senhor falou na Sua igreja, Pai, falou com cada um, e que eles possam ser cheios do Teu poder, Pai. Em nome de Jesus, é a oração que fazemos, em nome do Senhor Jesus, Pai. Abençoa o Teu povo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, pastor João Milese. Que o Senhor possa continuar te abençoando grandemente, te usando grandemente em missões. Quero aqui agradecê-lo publicamente pelos ensinamentos que nós temos compartilhado no grupo distrital, e a gente tenta transmitir isso aqui para a nossa igreja local. Lembrando que no próximo domingo é o nosso culto de missões, contamos com a presença de todos vocês. E neste momento nós vamos fazer os dízimos e ofertas. Então, se você trouxe o seu dízimo, a sua oferta, peço que os diáconos estejam aqui à frente, para que nós possamos orar. Senhor, nós nos prostramos diante de Ti, ó Pai. Te agradecemos por este culto, por esta palavra, pelo louvor, por tudo que aprendemos esta noite, Senhor. Que neste momento nós possamos preparar os nossos dízimos e ofertas, que nós possamos ser generosos, ó Pai, para que nós possamos dar andamento na Tua obra, ó Deus. Nós sabemos que o Senhor não precisa do dinheiro, mas Ele é importante para que nós possamos fazer a obra aqui, Senhor. Então, nós pedimos que o Senhor abençoe todas as pessoas que têm condições e que o Senhor abra portas para aquelas pessoas que neste momento não podem ofertar nem dizimar, porque nós cremos que o milagre vai acontecer sobre a vida dessas pessoas, ó Deus, e que tudo de melhor seja derramado na vida de cada um, que nada falte na casa de cada irmão, de cada irmã, que nada falte para nós, porque como o próprio pastor João Milese disse, Senhor, quando a igreja ela é missionária, nada lhe falta, Senhor, e que assim seja, e que nada falte em nossas casas, em nome de Jesus, amém.
Boa noite a todos. Graça e paz. Aleluia. Agradecemos aqui ao reverendo João Ademir Milese pela presença. E ele contou uma parte, há muita coisa, tantas experiências que ele tem. E a Gleise está oferecendo um presente à sua esposa, irmão, em nome aqui da nossa igreja. Leve para ela o nosso carinho, irmã Cecília. E Deus abençoe o seu ministério, sua rota. Já está nas minhas orações, o seu ministério já está em nossos corações. E ele vai abençoar o Brasil, vai levar para as igrejas do Nazareno do Brasil, para todos os distritos de norte a sul e de leste a oeste. Nós temos igrejas em todos os estados do Brasil. Ele estará indo às igrejas, aos distritos, levando mensagem missionária, desafio missionário, informação missionária e treinamento. Então será um trabalho muito importante. Por favor, se coloque em pé, por gentileza, e vamos agradecer. Convido você para estar sábado, né, às 19h30, encontro de adolescentes, jovens e adultos também, porque a juventude está na cabeça, não só no corpo, mas na mente. Uma mente jovem, renovada, né? E domingo de manhã é um dia de eleições. Mas veja, as urnas, as eleições, elas estarão abertas, os pontos, né, de votação, das 7 da manhã às 17 horas. Então, por gentileza, ou vá bem cedo, assim que abrir, 7 horas, ou vá após o almoço, para você não perder a escola bíblica, que vai das 9 às 11, tá bom? Se programe, porque domingo sempre foi, sempre será o dia do Senhor. Está escrito lá em Apocalipse, né? No dia do Senhor, eu, João, tive visões e revelações de Deus. O apóstolo Paulo disse lá em Coríntios, no primeiro dia da semana, o domingo, tomem a ceia, deem as suas ofertas. Então é o dia do Senhor, nós temos que consagrar esse dia ao Senhor. E à noite, às 19h, novamente essa injeção missionária, e a recolha da oferta para missões vai durante todo esse mês, tá? Você vai trazendo dentro do envelope de dízimo, identificando missões, a data, o valor e o seu nome. Feche os seus olhos, estenda as suas mãos aos céus e diga assim: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus o Pai e a presença, a comunhão, a inspiração, a direção e a revelação do Espírito Santo seja comigo, conosco, com a igreja, em toda a terra, agora e sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe.